Só completando, mas sobre o Ernesto Araújo, dois pontos importantes, tá? Que tem relação com o reflexo no Ministério da Saúde. O governo do presidente Bolsonaro, lá na campanha de 2018, falava que haveria relações com outros países sem viés ideológico, o que por si só é uma afirmação que não tem amparo na realidade, porque não há como haver uma posição política sem um viés ideológico. E todos os viés ideológicos, dentro dos limites da legalidade da humanidade, são respeitáveis, né? Então não tem problema nenhum assumir que há viés ideológico. O problema é quando o viés ideológico ele prejudica o país. E isso vale tanto para quem considera, por exemplo, que o viés ideológico dos governos de esquerda, que priorizou relações com países, relações e investimentos com países mais alinhados a esse bloco, governos mais alinhados a esse bloco naquele momento, há muita gente que considera que o país foi prejudicado. E vale o mesmo, é a mesma situação agora. O país acaba prejudicado por um viés ideológico. No caso, essa contraposição do governo, através do Ministério das Relações Exteriores, com relação à Venezuela, onde o ex-ministro Ernesto Araújo sequer tomou providências logísticas para receber oxigênio doado da Venezuela e sequer agradeceu ao país vizinho pela doação. O agradecimento é de menos, não vai matar ninguém, agradecer ou não. Agora, não colocar o oxigênio num avião e levar para Manaus em mais tempo prejudica as pessoas que estavam lá nos hospitais de Manaus esperando por isso. E 31 pessoas morreram entre o oxigênio sair da Venezuela e chegar em Manaus. E aí pode haver uma responsabilização. Então, viés ideológico vai acontecer em qualquer governo. Dizer que não tem viés ideológico é uma falácia. As pessoas têm o direito de se alinhar e preferir um viés ideológico ou outro, seja de qual posição do espectro político ideológico for. Agora, negar que isso exista e atuar de forma a, através da ideologia, prejudicar a população do país, seja como os governos anteriores faziam, na opinião de alguns, seja como o governo atual faz, na opinião de outros, é tudo a mesma coisa. A ideologia não pode estar acima daquilo que é o dever constitucional de qualquer governo, seja de que partido for. Ela orienta, mas não pode estar acima. Outra questão do Ernesto Araújo é que ele falou que não apresentou ao presidente Bolsonaro a carta da Pfizer, uma das cartas da Pfizer de oferta de venda de vacinas no ano passado. Alguém acredita que o ministro negaria ao presidente essa informação? Não levaria ao presidente a informação de que a Pfizer estaria dos processos de negociação com a Pfizer? Enfim, esse foi o depoimento de Araújo. E para hoje teremos, então, o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. A gestão bastante criticada e ele vem recebendo, inclusive ontem de Araújo, muita responsabilização pelas situações aí, pelos contratempos, por assim dizer, ou pelos equívocos ou falhas da gestão da pandemia pelo Ministério da Saúde, entre as quais o processo de aquisição de vacinas contra a Covid-19, desde a não negociação com a Pfizer, orientado pelo presidente Bolsonaro no ano passado, a demora na aquisição de insumos para a produção de vacinas, de compra e aquisição dos equipamentos para o chamado kit intubação, que é para as pessoas que estão em UTI precisando de respiração mecânica, faltou esse tipo de insumo, de medicamento. A priorização o incentivo federal à produção e prescrição de hidroxicloroquina para o tratamento da Covid, os outros remédios do chamado kit Covid. O Brasil chegou a comprar insumos para produzir cloroquina em larga quantidade pelo Exército, enquanto acabou recebendo uma doação do governo Trump nos Estados Unidos de uma quantidade gigantesca, porque lá nos Estados Unidos, onde começou a defesa desse medicamento, ainda no governo Trump foi interrompida a recomendação. O próprio país e governo que começaram a incentivar o uso desse medicamento pela sua suposta funcionalidade com relação à Covid, interrompeu isso e despachou para o Brasil, que já tinha buscado insumos para produzir em larga quantidade pelo Exército. Então, uma série de situações no Ministério, houve uma que ultrapassa os limites do absurdo, que era
o envio de oxigênio e insumos que deveria ser destinado a Manaus e foi parar no Amapá. É um erro logístico primário que aconteceu aí no Ministério da Saúde durante a gestão Pazuello. Qual é o problema? Pazuello conseguiu um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal, concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, onde ele pode ficar em silêncio se entender que as perguntas podem incriminá-lo. De onde é que vem isso? Vem do nosso defasado Código Penal, que data de 7 de dezembro de 1940 e foi reformado em 1984. E nessa reforma de 84, como vivíamos o período militar, houve uma série de instrumentos ali onde defende o indivíduo, né? Onde o indivíduo acusado é mais preservado do que a sociedade, digamos assim, no sentido de garantia dos direitos individuais. De 84 para cá, o país mudou, a sociedade mudou, mas a legislação não. E é incrível que ninguém se mobiliza para uma grande reforma do Código Penal no Congresso Nacional. Inclusive, o presidente Bolsonaro foi 28 anos deputado e a única menção que ele fez de mudança do Código Penal era aquela de uma punição maior para os casos de estupro e tal, o que é lícito, mas não pode, o que é muito válido, mas não pode se restringir aquilo. O que acontece? Pazuello, fazendo uso desse dispositivo, ele pode ficar em silêncio em várias perguntas, porque o Código Penal prevê que o réu não é obrigado a responder quando pode gerar provas contra si. Então, só o fato do silêncio já é um indicativo de que a pessoa acredita que deve algo, né? Quem não deve não teme, né? Tem o velho dito popular na sabedoria da cultura aí que pode ser aplicado. Quer dizer que ficar em silêncio é porque teme ser incriminado. Se teme ser incriminado é porque há elementos que podem sugerir responsabilidade. Como Pazuello não vai ser obrigado a responder, se espera aí muitos silêncios ao longo do dia, ao longo do depoimento, e ao mesmo tempo perguntas que ele vai responder são aquelas que não vão se referir à autoincriminação ou, claro, a alguma responsabilização do presidente Bolsonaro. É um ambiente bastante tenso que é aguardado para hoje, até porque as coisas vêm convergindo para uma proteção, uma defesa do presidente e uma maior responsabilização do Ministério durante a gestão Pazuello. Ele sabe que é que pode ser o grande receptáculo de responsabilidades aí, e por isso, imediatamente, primeiro adiou o depoimento à CPI, alegando que estava com risco de Covid, e depois conseguiu, obviamente foi para ganhar tempo, inclusive para conseguir o habeas corpus e não se pronunciar. É nesse ritmo que vai a apuração, todo esse movimento que coloca o país em ebulição, ainda mais no dia em que o Ministério do Meio Ambiente e o ministro Ricardo Salles têm sigilos bancário e fiscal quebrados pelo STF numa investigação sobre possíveis atos de corrupção, prevaricação e facilitação de contrabando praticados na gestão aí do Ministério do Meio Ambiente. Esse é o Brasil que não é para iniciantes e não é para os fracos, né? É preciso muita resiliência para lidar com esse país, né? Enquanto isso, só temos aí uma pandemia vitimando 2.500 pessoas por dia, né? E uma crise econômica e desemprego, enfim. Respiremos fundos e com a expectativa de que esses movimentos, essa mobilização, essa depuração do país nos traga lá na frente dias melhores. E com vacina, né? Porque aí sim, a vacina ela pode resolver tanto a questão de saúde como da economia. Por hoje é isso então, Márcio. Desejamos um excelente dia a todos. Retornamos amanhã, às 7 horas, em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia. Até lá.